Juros compostos. Parte 2, formulando juros compostos. Bom, então agora a gente vai estudar a matemática dos juros compostos, entender como é que funciona, qual que é a equação que dá origem aos juros compostos. Vamos lá. Então a gente observa aqui esse equacionamento. Puxa, um monte de letra aqui, alguns números. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. Então eu tenho o valor futuro aqui em 3 instantes de tempo diferentes. Então eu chamei de F1, F2 e F3. Digamos que o juros seja mensal. Ele poderia ser mensal, anual. Então digamos que ele seja mensal. Então depois de um mês, ele foi capitalizado uma vez. Eu multipliquei por 1 mais I. Então, multiplicar por 1 mais I, a gente costuma chamar essa operação de capitalizar. Então, eu estou fazendo uma capitalização apenas uma vez. Eu também posso elevar a 1 aqui. Multiplicar por 1 mais I ou 1 mais I elevado a 1 é a mesma coisa. Elevar a 1 não muda nada na matemática. F2. Lembrando que juros compostos incidem sempre sobre o valor anterior, não sobre o valor presente. Então, para encontrar o valor futuro no instante de tempo 2, a gente usa o valor futuro no instante de tempo 1 e multiplica por 1 mais I. Aí lembrando, quem é F1? Puxa, F1 é P vezes 1 mais I. Substituindo isso na equação de baixo, ou seja, P vezes 1 mais I, então onde aparecia F1 eu substituí por P vezes 1 mais I. Então aparece 1 mais I aqui, 1 mais I aqui. Ou seja, aparece 1 mais I vezes 1 mais I, que pra gente é o mesmo que 1 mais I ao quadrado. Então F2 é P vezes 1 mais I ao quadrado. E o F3? Ele vai ser o F2 vezes 1 mais I. O F2, ele é P vezes 1 mais I, vezes 1 mais I de novo. Isso é o F2, eu multipliquei por 1 mais I 2 vezes. Para chegar no F3, fica 1 mais I mais uma vez. Como eu tenho 3 vezes 1 mais I, isso é o mesmo que 1 mais I ao cubo. Então vejam, quando era F1, era P vezes 1 mais I elevado a 1. F2, P vezes 1 mais I elevado a 2. F3, P vezes 1 mais I elevado a 3. Então, generalizando, a gente tem um Fn. N pode ser qualquer número, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 12, 60, 100. Então, ele é P vezes 1 mais I elevado a N. Então, se N é 60, então no caso eu tenho que elevar a 60, que corresponde a capitalizar 60 vezes, ou seja, multiplicar por 1 mais I 60 vezes. Então vamos a um exemplo. Bartolomeu fez um empréstimo de R$400 no banco. Sabendo que o banco cobra uma taxa de 3% ao mês, responda quanto Bartolomeu deverá pagar ao banco, ou deverá ao banco, após um ano. Então vejam, é 3% ao mês. Aqui está ano, a gente tem que tomar cuidado que está falando mês e ano. A gente nunca pode misturar as coisas na matemática. Bom, mas é claro, a gente sabe que um ano é igual a 12 meses. Então, ótimo. Então, 3% ao mês pelo prazo de 12 meses. Para resolver, é basicamente o que a gente tem que fazer, usar a expressão que a gente aprendeu, que a gente conheceu agora. Então, o valor futuro é valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevado a N, que é o prazo da aplicação ou do empréstimo. No caso, é um empréstimo, uma dívida que ele fez. O valor presente é de R$400. A taxa de juros é de 3%. Lembrando, só para lembrar, 3% é igual a 3%, é por 100 dividido por 100, é a mesma coisa que 0,03. É dessa forma que a gente tem que usar nas contas, Quando aparece 3%, a gente sempre tem que converter para 0,03. E eleva a 12. É claro que para isso a gente vai precisar de uma calculadora, Mas utilizando uma calculadora, eu vou ter 1,03 elevado a 12, Primeiro eu somo o que está dentro dos parênteses, então 1,03 elevado a 12. E esse valor, ele dá isso daqui, 1,4258. Eu parei em 4 casas decimais, poderia ter usado muito mais. E a partir disso, fazendo simplesmente essa multiplicação, a gente poderia fazer na mão ou com uma calculadora, tanto faz, a gente obtém o valor futuro. E o valor futuro é R$570,30. Bom, então a gente observa como é que funciona os juros compostos, Então, você aplica um dinheiro, por exemplo, ou faz uma dívida, e você tem incidência de juros sobre juros. Basicamente, essa
Isso é bastante diferente do que acontece no juros simples, mas é o que é a prática geral e é o que é mais natural do ponto de vista matemático. Então a gente conheceu a expressão dos juros compostos e aprendeu a utilizá-la. Bons estudos!